Existe um universo cinematográfico paralelo que, olha, arrecada centenas de milhões de dólares nas bilheterias todo ano e opera com regras narrativas totalmente próprias. Com certeza. Tem estrelas exclusivas, diretores específicos e uma visão de mundo tão, mas tão particular que a crítica tradicional de Hollywood muitas vezes finge que esse universo nem existe. Exatamente. A nossa imersão profunda de hoje explora justamente as engrenagens desse universo fascinante, que é altamente lucrativo e, claro, frequentemente polarizador. Estamos falando do cinema religioso moderno. E o nosso material base para isso é incrível. É a transcrição de uma palestra ao vivo muito reveladora da Julia Sweeney. Isso! Para quem não conhece, ela é comediante, escritora, ex-integrante do clássico programa Saturday Night Live. E essa palestra aconteceu numa convenção da Freedom from Religion Foundation, a Fundação Liberdade da Religião. O nosso foco aqui é destrinchar a economia brutal, sabe? Os clichês narrativos e o impacto cultural desses filmes, usando as observações bem minuciosas e a lente cômica da Sweeney. Mas, antes da gente entrar de cabeça nos roteiros, vale a pena fazer um alinhamento claro para quem nos ouve. Nós vamos manter uma postura totalmente imparcial durante toda essa análise. Exato. O nosso objetivo aqui não é endossar e muito menos condenar as visões religiosas ou políticas que aparecem nas fontes. A ideia é relatar as experiências inusitadas que a Sweeney teve com esse material. E investigar a fundo o que esses sucessos colossais de bilheteria revelam sobre esse público gigantesco que consome tudo isso, né? Porque, para entender como alguém decide pausar a própria vida para assistir a dezenas de filmes desse nicho, a gente precisa entender quem é a nossa guia. Com certeza. E a perspectiva da Julia Sweeney é fundamental para essa nossa análise. Ela cresceu num ambiente católico muito fervoroso. Ela até brinca que, na juventude, o maior sonho dela era ser freira. Nossa, freira! Pois é. Mas o tempo passou, a visão de mundo dela mudou significativamente e hoje ela se identifica como ateia. Mas o traço mais marcante dela é uma curiosidade implacável pelo comportamento humano. É uma curiosidade que leva ela a umas situações, maravilhosamente excêntricas. O material descreve uma anedota onde ela conta que fez um teste de DNA, daqueles do 23andMe. Assim, a família inteira dela já tinha feito testes parecidos, sem nada fora do comum. Né? Mas ela fez questão de enviar o próprio material porque queria confirmar uma suspeita bem pessoal. Ela achava que tinha uma forte ascendência neandertal. E o sistema confirmou a intuição dela, com precisão absoluta. O resultado apontou que ela estava no top 2% de todas as pessoas testadas com a maior carga genética neandertal. Top 2%. Ela conta isso na palestra gargalhando, sabe? Dizendo que a revelação fez todo o sentido do mundo. Ela brinca que adora o clima frio e que sempre que visita aqueles dioramas de famílias neandertais em museus de história natural... Ela sente um conforto, né? Isso. Um conforto inexplicável, como se estivesse olhando para o povo dela. Eu fiquei maravilhada com essa história. Essa disposição para rir da própria biologia mostra alguém extremamente confortável em questionar a própria identidade. E é essa mesma pessoa que, sentindo que o rótulo de ateia era meio vazio e solitário, decide buscar um senso de comunidade. E como ela queria convivência, ela acabou se juntando a um grupo comunitário de uma igreja unitária, que na região dela atraía muita gente com uma visão mais secular. Lá, ela mergulhou num projeto voluntário para ajudar na realocação de uma família de refugiados sírios. E o convívio era intenso, né? Muito. Ela ia para o aeroporto, passava dias na casa da família, até levava o filho mais novo deles, o Odei, para aulas de violão. O choque cultural que ela relata nessa convivência é fascinante. A família síria repetia muito a expressão Inshallah, que quer dizer se Deus quiser. A Sweeney, tentando ser bem transparente, explicou que, por ser ateia, ela adaptava o sentido daquilo na própria cabeça para algo como, se o destino permitir. E a família aceitou essa tradução super bem, sem problemas. Mas um momento de ruptura cômica e até reveladora veio do filho mais novo. O Odei. Isso.
O garoto começou a tentar mostrar vídeos no YouTube para ela, ensinando como se converter ao islamismo. Caramba! E ela, claro, recusava educadamente, né? Sim, até que o menino apresentou uma lógica que, na visão dele, era irrefutável. Ele reparou que as outras voluntárias do grupo eram todas cristãs devotas. Mas a Sweeney se dizia ateia. E na cabeça dele, ser ateu significava ser um copo vazio. Então ele virou para ela e disparou. Você está tão perto. Tão perto. Para ele, a ausência de religião não era uma convicção. Era só uma falta de preenchimento, sabe? Ela era um terreno baldio, pronto para ser construído. E é essa comediante secular, super acostumada a observar o mundo com essas lentes quase antropológicas, que já assiste uns 5 filmes por semana, que se dá uma missão bem bizarra. Interrompeu o consumo de cinema tradicional por um ano inteiro. Um ano inteiro só assistindo aos maiores sucessos financeiros do cinema cristão moderno. Parece muito um antropólogo que de repente decide investigar um ecossistema isolado e percebe que as leis da física lá funcionam de outro jeito. E aí eu te pergunto, qual seria o motor dessa decisão? Seria uma exploração puramente cultural para entender o outro lado da sociedade americana? Ou tem um fascínio econômico sobre como um nicho ignorado pela elite de Hollywood gera tanto dinheiro? Olha, a economia explica a cultura nesse caso. Quando um mercado movimenta centenas de milhões de dólares consistentemente, ele é um sintoma sociológico de algo muito maior. E a primeira grande surpresa da pesquisa da Sweeney foi descobrir que um dos gêneros mais rentáveis e intrinsecamente ligados à fé não se passa em igrejas iluminadas, mas em porões escuros. Espera, estamos falando de filmes de terror. De terror puro e simples. Ela usa o exemplo de Annabelle 2, A Criação do Mal. Pensa bem, para que o espectador realmente sinta medo do demônio na tela, ele precisa aceitar a premissa de que demônios são reais e operam sobre regras estritas. Faz sentido. E a matemática por trás desse filme é assustadora para os estúdios concorrentes. Custou só cerca de 15 milhões de dólares para ser produzido, o que é pouco em Hollywood, e arrecadou impressionantes 100 milhões de dólares só nas bilheterias americanas. É um lucro absurdo. E o material mostra que a Sweeney partiu de uma suposição bem lógica para o mundo secular, né? A de que a Igreja Católica moderna, a instituição em si, sentiria uma profunda vergonha dessas representações extremas e sensacionalistas de possessão. Exato. Ela decidiu investigar como a igreja reagia a isso. E encontrou uma realidade totalmente oposta. A igreja não repudiava, a igreja validava o horror. A fonte detalha que ela encontrou uma longa entrevista no National Catholic Register, que é uma publicação católica importantíssima, uma entrevista de 2017 com o padre Robert, um exorcista veterano, responsável por treinar outros padres para o Vaticano. E ele não criticou o filme Annabelle em momento nenhum. Nem um pouco. Ele aproveitou a oportunidade para reforçar a doutrina, chegando a alertar os leitores de que até mesmo ler os livros do Harry Potter poderia abrir portas literais para possessões demoníacas. E a entrevista no Register vai além e lista metodicamente os 5 sinais de possessão demoníaca. Serve como uma espécie de manual diagnóstico endossado pelo clero. Os sinais são, tipo, ter conhecimento oculto de coisas impossíveis de se saber naturalmente, falar em línguas desconhecidas, apresentar força física sobre-humana, demonstrar extrema aversão a objetos sagrados e, finalmente, levitação. E a Sweeney aponta o quão visual e absurdo isso soa fora de um contexto religioso, né? Porque o padre citou o caso de uma garota de 50 quilos arremessando 5 homens adultos pelo quarto. Sim, 5 homens adultos. E sobre a levitação, ele relatou uma pessoa flutuando sentada numa cadeira, atravessando um corredor. É fascinante como ela enxerga o humor nisso. Ela nota que essa lista de sintomas de possessão soa quase como o roteiro de origem de um super-herói da Marvel. Como é que a religião tradicional justifica abraçar representações tão hollywoodianas? Isso não banaliza dogmas milenares? Na verdade, existe uma simbiose perfeita aí. O mecanismo é baseado no reforço do dogma pelo medo. Hollywood precisa do folclore e da gravidade milenar da religião para dar peso ao terror.
Em contrapartida, para figuras dogmáticas, o blockbuster faz o trabalho sujo de marketing. Lembra as massas que o mal absoluto existe espreitando no escuro, né? Exatamente. E se o mal existe e obedece a regras, a única apólice de seguro válida é a própria igreja. O medo vem de ingresso e a reafirmação dogmática vem de obediência. E essa busca por uma imposição rígida de dogmas cruzou o caminho dela de novo quando pesquisava sobre a presença católica na mídia. A fonte relata as críticas severas da Sweeney ao Bill Donoghue, presidente da Liga Católica. Ela descreve as visões dele como radicalmente extremas, especialmente sobre o casamento. Ele defende que serve exclusivamente para reprodução. Descartando fatores como amor ou parceria emocional, totalmente. Totalmente. E essa visão extrema ressoou profundamente nela, servindo como um gatilho para memórias do seu próprio passado católico. Ela lembrou da época do seu primeiro casamento, quando passou por aquele aconselhamento pré-nupcial obrigatório com um padre. E o padre olhou para ela e para o noivo e afirmou categoricamente que o único propósito daquela união seria ter filhos. Se eles não pudessem ter filhos, na visão do padre, aquilo simplesmente não seria um casamento real. Nossa, que pesado. O material também cita que o Donoghue tem ações midiáticas bem controversas, frequentemente assumindo posições rígidas em nome de uma suposta defesa da fé. Mas, entendendo que a reafirmação dogmática atrai multidões, a indústria do cinema descobriu que podia dar um passo além do terror, não é? Com certeza. A fonte descreve uma mudança de paradigma colossal, capitaneada por um grande astro de Hollywood. Uma fórmula que misturou violência gráfica extrema com mensagens de fé. Mel Gibson. Ah, o Mel Gibson. A Paixão de Cristo foi o terremoto que provou que existia um mercado global multibilionário sedento por narrativas de martírio. Mas o material foca a análise da Sweeney num projeto posterior dele, que é o filme Até o Último Homem, ou Hacksaw Ridge no original. Isso, que conta a história de Desmond Doss, um adventista do sétimo dia. Ele vai para o moedor de carne, que foi a Segunda Guerra Mundial, como médico de combate, mas ele se recusa terminantemente a carregar ao tocar numa arma por pura convicção religiosa. Um pacifista no meio do inferno. E o orçamento do filme foi de 40 milhões de dólares, com um retorno enorme de 175 milhões. A Sweeney faz uma crítica muito afiada sobre como o Gibson opera como diretor. Ela aponta um fascínio quase fetichista dele em exibir a violência mais gráfica e sangrenta imaginável, sempre justaposta com esses protagonistas que pregam o pacifismo. A mecânica dessa fórmula exige o contraste absoluto. O público é bombardeado com membros decepados, explosões ensurdecedoras, carnificina visceral, e no centro desse caos hiperviolento, o protagonista se mantém puro, sem revidar. A violência não é só estética. Ela serve para amplificar o peso do sacrifício do herói cristão. É uma estrutura que lembra muito a tática de um cavalo de Troia. Os estúdios embalam o filme com uma estética de guerra super bem feita, atraindo o público fã de ação e adrenalina, e de repente, de dentro dessa embalagem, sai uma mensagem sobre fé inabalável. Mas o que a Sweeney descobre sobre a história real do Desmond Doss é a maior ironia de todas. É que a vida real do Doss foi substancialmente mais heróica e inacreditável do que a versão que foi para os cinemas. A pesquisa revela que o Doss chegou a se jogar sobre uma granada para absorver o impacto e salvar os companheiros. Espere, não para por aí, né? Não. Depois, mesmo ferido, ele cedeu a própria maca para outro soldado que ele considerou estar em pior estado. Enquanto esperava por um novo resgate, acabou sendo baleado por um franco atirador inimigo. E o Gibson simplesmente cortou tudo isso do filme? Cortou. O clímax do heroísmo real do cara foi deixado na ilha de edição. O diretor ativamente escolheu diminuir os atos do protagonista. Mas por que um cineasta acharia que a realidade documentada de um ato tão heróico é menos interessante do que a versão diluída que ele mesmo escolheu colocar na tela? É muito estranho. Porque a realidade quebra as leis da narrativa comercial. O heroísmo absoluto, nesse nível documentado do Doss, soa implausível para um espectador de cinema que está acostumado a estruturas narrativas previsíveis. O Gibson sabia que precisava calibrar o nível de sacrifício. Entendi. Se o protagonista fizesse atos tão sobre-humanos na tela, o público mainstream poderia desconectar, achando que o roteiro estava forçando a barra, né? Exato. Achando que era um endeusamento irreal do personagem.
O roteirista corta a realidade para salvar a verossimilhança da ficção. É louco, mas funciona. Sacrifício. A exploração da Sweeney revela que tem uma indústria paralela operando nos porões do orçamento, mas faturando também dezenas de milhões. Então, falando da ascensão do estúdio PureFlix. A PureFlix, sim. O modelo de negócios deles não se apoia em violência ou em grandes efeitos especiais, mas num combustível social muito mais barato, que é o ressentimento cultural. Eles dominaram a arte de transformar a ansiedade dessa guerra cultural americana em entretenimento lucrativo. O exemplo central dissecado pela Sweeney é o filme Deus Não Está Morto. E o aspecto econômico é impressionante. O estúdio gastou só cerca de 2 milhões de dólares na produção. Que é troco de pão para Hollywood. Sim, e viu o filme arrecadar aproximadamente 140 milhões de dólares nas bilheterias. 140 milhões. O mecanismo de lucro se baseia muito em alugar salas de cinema e vender lotes de ingressos diretamente para as congregações evangélicas. É um modelo brilhante do ponto de vista de negócios. A trama principal é quase um manifesto. No primeiro dia de aula, um professor universitário de filosofia arrogante exige que todos os alunos assinem uma declaração com a frase Deus está morto. E tem ameaça de reprovação automática para quem se recusar. Um absurdo acadêmico, né? Mas aí, um jovem calouro cristão decide enfrentar o sistema. E o que a Sweeney expõe com precisão cirúrgica não é só o debate teológico raso, mas o modo como o filme constrói a psicologia do mundo secular. O roteiro retrata os ateus não como pessoas que genuinamente não têm fé, mas como sociopatas cruéis que odeiam um Deus no qual eles secretamente acreditam. Sim, a construção dos personagens não tem nuances. A fonte descreve cenas específicas que a Sweeney destaca para ilustrar isso. Um dos personagens seculares, o empresário engravatado, decide terminar o relacionamento com a namorada no exato momento durante um jantar em que ela acaba de revelar um diagnóstico de câncer. Nossa, é muito caricato. E tem outro personagem que negligencia completamente a própria mãe idosa que está numa clínica sofrendo de demência grave. A cena dessa mãe com demência carrega um diálogo que escancara a tese do filme. Aquela cena é muito marcante. Sim, o filho ateu vai visitar a mãe a contragosto e diz algo na linha de: a minha vida é um sucesso absoluto, enquanto a sua foi repleta de orações, igreja e obediência, e agora você está aqui com demência. Como você explica isso? E a mãe idosa, num momento muito conveniente de lucidez, responde: às vezes o diabo permite que as pessoas vivam sem problemas porque não quer que se voltem para Deus. E essa frase, olha, revela o mecanismo de conforto psicológico que a PureFlix vende ao seu público. Eles oferecem uma explicação simples e reconfortante de que o sofrimento do fiel é um teste divino, enquanto o sucesso do secular é apenas uma armadilha do diabo. Sabe que isso lembra muito? A estrutura de narrativa da luta livre profissional, o telecat. Na luta livre, você precisa de um vilão caricato, odioso, trapaceiro e um herói puro, inabalável. O estúdio cria versões de papelão de intelectuais e professores de esquerda, transforma eles em vilões cruéis e o público-alvo compra o ingresso repetidas vezes para assistir a sua própria visão de mundo, aplicando um golpe final no secularismo. É uma máquina de validação ideológica em forma de filme. E uma máquina que exigiu sequências. Em Deus Não Está Morto 2, a premissa de perseguição só escala. A Melissa Joan Hart interpreta uma professora de ensino médio que é processada judicialmente simplesmente por responder uma pergunta de um aluno mencionando Jesus Cristo. Atraindo a fúria da União Americana pelas Liberdades Civis, né? Exato, os advogados maus. E a Sweeney destaca nesse filme uma participação do cantor Pat Boone, que entrega a linha de diálogo que define a franquia. Ele afirma que o direito humano mais básico de todos é o direito de conhecer Jesus. E eles não pararam por aí, né? A Sweeney também narra a experiência com o filme Em Defesa de Cristo, que tenta mudar um pouquinho a embalagem. Em vez de confronto direto na sala de aula, o foco é num jornalista investigativo tentando usar métodos racionais para provar que a ressurreição de Cristo é uma fraude. E o que é bizarro na análise da Sweeney
É perceber o desespero do roteiro em tentar provar a fé usando a linguagem fria de fatos forenses, de ciência. Sim, o ponto alto da comédia involuntária é quando o jornalista entrevista uma psicóloga renomada, interpretada pela Faye Dunaway. O personagem dela argumenta que o fato de haver profundas contradições nos relatos dos evangelhos é, na verdade, a prova irrefutável de que as histórias são relatos verídicos não combinados. É muito louco isso. Essa necessidade de ancorar o milagre na ciência aponta para uma insegurança fundamental, sabe? Se o cerne do cristianismo é a crença no invisível, a fé incondicional, por que roteiros focados nesse público precisam construir falsos tribunais intelectuais e pseudociência para se sentirem validados? Pois é o desejo de vencer o debate iluminista usando a linguagem secular, o que acaba gerando esses paradoxos lógicos que a Sweeney aponta tão bem. Mas, justamente por perceberem que existe um limite de crescimento para esse ressentimento cultural, os grandes estúdios de Hollywood decidiram entrar no jogo. Só que usando uma estratégia bem diferente. Eles descartaram os professores malvados e injetaram muito orçamento, polimento técnico e atores famosos que o grande público secular já reconhece. O material detalha a entrada da Films, que é um braço da gigantesca Sony. É o que a gente pode chamar de brilho de estúdio. O objetivo não é só agradar o nicho religioso, mas capturar aquele espectador moderado que gosta de dramas familiares inspiradores. A Sony usa atores do primeiro escalão de Hollywood como pontes de marketing. E a Sweeney cita sucessos esmagadores dessa estratégia. Tem O Céu é de Verdade, a história baseada num relato real de um garoto de 4 anos que passa por uma cirurgia de emergência e acorda descrevendo ter visitado o céu com detalhes muito vívidos. Esse filme fez mais de 100 milhões de dólares. 100 milhões. E depois tem Milagres do Paraíso, estrelado pela Jennifer Garner. Desse filme, o mecanismo de cura é extremamente específico e literal. A trama acompanha uma garota que sofre de uma doença crônica incurável. E durante uma brincadeira, ela cai de uma grande altura para dentro de uma árvore oca. E aí? Após bater a cabeça e ser resgatada, a doença simplesmente desaparece, curada. E a cereja no bolo do estúdio para tentar dar um ar de sabedoria universal para essa história de uma cura via pancada na cabeça dentro de uma árvore, eles encerram o filme com uma citação grandiosa que diz: há 2 formas de viver a vida, como se nada fosse um milagre ou como se tudo fosse um milagre. E eles atribuem isso ao Albert Einstein. E a Sweeney, claro, com aquele instinto investigativo e cômico, checou a informação. Checou e comprovou que o Albert Einstein nunca disse isso. Os roteiristas da Sony basicamente pegaram uma frase motivacional falsa da internet e usaram para chancelar o filme. É inacreditável. A busca por legitimar a narrativa divina atinge um nível quase processual em outra produção da Sony chamada Ressurreição. A premissa coloca um tribuno militar romano encarregado de investigar o desaparecimento do corpo de Jesus da tumba. Ah, a Sweeney relata como achou engraçado o tom desse filme, não é? O tribuno age menos como uma figura histórica da antiguidade, muito mais como um detetive de filme noir. Ou da série Colombo? Sim, interrogando os apóstolos em salas fechadas até encontrar Jesus vivo na praia. E a lista da Firm Films segue forte com A Cabana. Um homem em luto profundo recebe uma carta misteriosa e acaba passando o fim de semana numa cabana com a Santíssima Trindade. A Octavia Spencer interpreta Deus. E tem uma cena específica onde o Jesus Carpinteiro desafia o protagonista para uma corrida apostando quem corre mais rápido sobre as águas de um lago. Custou uma fração do que grandes blockbusters custam e também passou dos 100 milhões em bilheteria. A Sweeney também analisou o fenômeno de quarto de guerra, onde a esposa descobre que o marido está flertando com uma colega de trabalho e prestes a trair ela. E em vez de confrontar o cara, ela entra no armário, que é literalmente o quarto de guerra dela, e ora fervorosamente. E o resultado prático disso? Deus intervém. Diretamente. Fazendo o marido ter um ataque fulminante de indigestão no exato momento em que o flerte aconteceria, forçando ele a ir para casa.
Eu acho genial como essa intervenção divina no sistema digestivo de um marido infiel ilustra brilhantemente como o público enxerga o divino através dessas produções. O que o sucesso de curas milagrosas em ervas e em digestões providenciais revela sobre a psique coletiva desse consumidor. Revela um desejo desesperado por controle. Diante de um mundo caótico onde a economia é instável, doenças parecem sortear vítimas aleatoriamente e os casamentos fracassam, o público paga para ter a garantia visual de que há um gerente cósmico microgerenciando cada detalhe da vida. Eles não querem um Deus abstrato. Eles querem um gestor de crise que distribua a azia para maridos desobedientes. O conforto último é a certeza de que a burocracia do universo responde à oração de forma bem literal. Mas esse público também tem regras rígidas de consumo, né? A pesquisa destaca o que acontece quando um estúdio ousa inovar além dos dogmas. Sim, o maior fracasso comercial analisado por ela foi o filme O Jovem Messias. O orçamento bateu em 18 milhões e meio de dólares, mas a bilheteria não chegou nem a 7 milhões. Foi um desastre financeiro completo para eles. E o motivo do fracasso é fascinante, porque quebra o contrato invisível com o público. O filme tentou focar em Jesus aos 7 anos de idade, enquanto a família estava no Egito. E além do ator Mirim inexplicavelmente ostentar um forte sotaque britânico... O que não faz sentido nenhum, claro. Nenhum. O enredo mostrava o pequeno Jesus brincando de usar os poderes divinos para ressuscitar passarinhos mortos. O fracasso prova que não basta colocar o nome Jesus no título para dar lucro. O público rejeitou o filme porque Jesus, usando poderes como um truque infantil de mágica, quebrava as regras teológicas não ditas sobre o que é sagrado. Se o estúdio quebra a regra, o público simplesmente não compra o ingresso. É simples assim. O que nos permite compilar o quadro geral dessa nossa análise. O material da Julia Sweeney nos forneceu um mapa muito detalhado da economia desse cinema focado na fé. Observamos como filmes de terror capitalizam o medo de quebrar dogmas e essa ameaça demoníaca de forma muito rentável e super aprovada pelo clero. Dissecamos como estúdios de baixo orçamento criam verdadeiras máquinas de polarização cultural, lucrando com a caricatura vilanesca do pensamento secular. E, por fim, vimos os grandes estúdios adotarem uma abordagem de alto orçamento, usando estrelas estabelecidas para entregar milagres literais e reconfortantes para um público que está exausto do caos do mundo real. O relato irônico e bem cuidadoso da Sweeney retira a cortina de uma indústria gigantesca que opera sobre o radar. E entender as engrenagens dessa indústria é crucial para quem nos acompanha. Com certeza. O poder esmagador dessas bilheterias expõe um segmento consumidor com dezenas de milhões de espectadores que possuem um poder aquisitivo imenso, mas que os desejos culturais muitas vezes são ignorados pela crítica tradicional. Essas são pessoas prontas para investir rios de dinheiro em narrativas midiáticas que não apenas os entretenham, mas que reforcem, defendam e validem cada aspecto das suas crenças numa sala escura. E o capital da indústria de entretenimento não ignora lucros massivos. Se o público continuar exigindo roteiros que funcionam como escudos ideológicos, a indústria cinematográfica vai continuar construindo esses filmes com prazer. O que nos obriga a repensar a própria natureza da experiência do cinema. É uma mudança profunda. É porque durante décadas as grandes estreias de Hollywood funcionavam como pontes culturais. Todo mundo, independentemente de inclinações políticas ou religiosas, sentava na mesma sala para assistir a mesma história, processar os mesmos heróis e debater os mesmos vilões. Hoje, algoritmos já segmentam o que a gente vê nas telas dos celulares. Mas quando estúdios inteiros começam a produzir blockbusters exclusivos para reafirmar crenças diametralmente opostas para públicos que não se misturam, o que acontece com a cultura pop? Qual é o custo a longo prazo para uma sociedade, né? Sim. Qual o custo quando as pessoas literalmente passam a ir a salas de cinema diferentes para consumir realidades completamente excludentes umas das outras? Fica esse questionamento provocativo sobre o impacto de vivermos em universos cinematográficos paralelos. E assim encerramos a nossa imersão de hoje.